poucas são as pessoas que vivem, que aproveitam a vida e que curtem a vida como ela é. Por isso, eu quero convidar você a abrir o seu coração, e eu espero que essa reflexão dessa noite possa te inspirar a ajudar a viver. Natal, a gente sempre quando fala de Natal, Natal é, aliás, Feliz Natal para todo mundo, né? Desculpa a minha falta de educação. Feliz Natal, irmãos. Deus abençoe vocês. Que Jesus nasça em vossos corações. Fui crente agora, né? Mas amém. Natal é tempo de nascimento. É tempo de novas esperanças. Como eu falei domingo passado, Natal é quando nasce o Deus da esperança, trazendo consigo a oportunidade de recomeço. Recomeçar o quê? Recomeçar a vida. E eu penso em recomeçar a vida, recomeçar a vida tem a ver com nós termos um novo coração e um só coração, que é o coração que chora com os que choram, que se alegram com os que se alegram. E eu espero que ela possa inspirar você, assim como me inspirou quando meditei algumas coisas sobre esse texto. Hoje a humanidade, ou boa parte dela, se não boa parte deveria, mas chora com a cidade de Alepo, na Síria. Quem tem acompanhado os noticiários sabe do que eu estou dizendo. Crianças estão sendo massacradas. Pessoas estão sendo mortas como baratas. E a humanidade chora com isso. No final do mês passado, o Brasil e parte do mundo chorou com a cidade de Chapecó. Eu chorei com Chapecó. Eu chorei até porque o massagista, o Cocada, foi meu roupeiro quando eu joguei em um dos clubes por onde eu passei quando joguei futebol. Então eu conheci o Cocada, que era o roupeiro da Chapecoense. Eu chorei, porque foi uma tragédia que me fez chorar. Só que nós choramos com Alepo, choramos com Chapecó, mas às vezes nós não choramos pelas crianças que sofrem todos os dias no nosso país. Sábado eu estava assistindo um noticiário regional, e eu acho que foi em Bauru, eu não me recordo a cidade, mas uma menina de 13 anos escreveu uma carta para o Papai Noel. E na carta para o Papai Noel, e ela já sabia que o Papai Noel não existia, mas ela escreveu assim, ó: sou abusada desde os meus 6 anos de idade. Papai Noel, me ajuda. Isso foi um baque para a cidade, acho que saiu em vários veículos de notícia. E eu pensei, nós não choramos por essas crianças. Você abre os noticiários, eu li o menino de 8 anos, aí eu lembrei do meu filho, Isaac, que tem mais ou menos a mesma idade, a salva-vidas viu o menino sozinho na praia, e ela ficou de olho, aquele menino sozinho, aí ela percebeu que os familiares estavam um pouco longe, ela ficou de olho, aí de repente um homem veio e arrastou o menino para o mar. E aí ela correu, ela falou assim para o menininho: você conhece esse cara? Não, não conheço. O que você vai fazer com ele? Não, eu queria beijá-lo. O cara ia abusar do menino na praia, de 8 anos o menino. Irmãos, isso são notícias que chegam aos nossos olhos e ouvidos, mas isso acontece diariamente. Faz parte do cotidiano das pessoas e nós não nos preocupamos com isso. E aqui eu quero fazer um parênteses. A igreja não tem se preocupado com isso. O povo que se diz povo de Deus, chamados para fora, com uma missão, faz vista grossa a essas coisas em muitos lugares. Estão preocupados com marcha para Jesus.
estão preocupados em construir templos, em construir mega estruturas para seus eventos, mas não tem ninguém que levante a voz e diz assim: estão abusando das nossas crianças. Nós choramos pontualmente com alguns que choram, mas nós não choramos com os que choram diariamente. Eu penso que nós vivemos numa humanidade onde vive a sombra da morte. Nós estamos debaixo da sombra da morte, como diz o Salmo 3. O vale da sombra da morte. E nós temos nos conformado com o vale da sombra da morte, porque nós achamos que faz parte, é assim mesmo, alguém vai fazer alguma coisa. Nós nos esquecemos que a sombra do vale da morte, Tu, Senhor, está comigo. E que embora a sombra das asas da morte me cubram, a sombra do Onipotente eu descanso. Eu falei isso aqui semana passada e repito, como gancho para nós continuarmos a nossa reflexão aqui essa noite. O mal não prevalece. Não é o mal que determina o bem. É o quanto o bem avança que determina a potencialidade do mal. E nós estamos pensando no bem, falando do bem, mas dentro das quatro paredes. Aos domingos, às quartas-feiras nos cultos de orações, nos PGs, em alguns lugares. Mas eu quero trazer isso para a nossa vida. Porque isso me incomodou, eu falei assim: meu Deus, eu não tenho chorado com os que choram, Senhor. Eu comecei a entrar numa depressão espiritual, que eu comecei a pensar: e agora? Eu preciso chorar com as pessoas, eu tenho que chorar com as pessoas, eu tenho que ser um com a dor das pessoas. Mas aí eu me lembrei, acho que conversando com Deus, e Deus vai trazendo à memória algumas coisas, eu me lembrei, quando eu cursava psicologia, eu lembrei de uma frase de um professor que disse assim: se nós lembrássemos de tudo, nós seríamos tão doentes quanto se esquecêssemos de tudo. Vou repetir: se a nossa mente lembrasse de tudo, ou absorvesse tudo, nós seríamos tão doentes quanto aqueles que se esquecem de tudo, não absorvem nada. E eu comecei a perceber que Deus trabalha na gente. Deus trabalha na gente porque nós não podemos sucumbir à eterna depressão. Esse é o primeiro ponto. Nós não podemos sentir e nós não vamos conseguir sentir as dores do mundo inteiro. Por exemplo, como eu já disse, eu senti muito a queda do avião do time da Chapecoense. Eu chorei. Por quê? Primeiro, eu fui atleta de futebol. Eu acompanho o futebol. Futebol foi minha vida inteira, o meu mundo. Aí depois eu lembrei que eu fiquei sabendo que eu perdi um amigo com o qual eu trabalhei, o Cocada. Então eu senti, aquilo me abalou profundamente, deu chorar. Eu assisti o enterro chorando, eu vi as reportagens chorando. Mas por quê? Porque faz parte do meu mundo. Se cai o avião de um time de badminton ou de esgrima da Zâmbia, eu ficaria triste, horrorizado. Poxa, caiu um avião com um monte de gente, é sempre um choque. Mas às vezes eu assistiria as reportagens sem chorar. Deu para entender? Porque não faz parte do meu mundo. Eu nunca pratiquei badminton, eu não conheço ninguém da Zâmbia. Então, nós temos essa tendência humana de nos linkarmos a alguns mundos
e criarmos vínculos a alguns mundos e pessoas, e isso se chama vínculos. Então isso vai trazendo para nós alguns sentimentos. E enquanto eu pensava sobre isso, e eu estava num mix de pensamentos passando mil na minha cabeça, eu me recordei um dos momentos mais tristes da minha vida, que foi quando meu pai faleceu. E às vezes eu me sentia culpado. Meu pai faleceu em 2014. Às vezes eu me sentia culpado por estar esquecendo, eu não chorava mais a morte do meu pai, aí eu me culpava, aí eu queria voltar lá para o cerne da dor. Por quê? Porque como eu posso não mais chorar pela morte do meu pai? Mas aí eu comecei a entender que esse é o processo de cura. Existe um lugar dentro de nós chamado lugar sagrado, onde as nossas feridas e as nossas dores são curadas. E quando nós paramos de deixar de derramar lágrimas por aqueles que partiram, na realidade nós não estamos esquecendo deles, nós estamos sendo curados por Deus, para que nós venhamos a nos lembrar deles, daqueles que se foram, como vida, como boas lembranças, mas não mais derramar lágrimas. Por quê? Porque não dá para nós absorvermos todos os sentimentos de toda a nossa vida e de tudo aquilo que está à nossa volta. Eu chego a dizer que nós seríamos profundamente doentes se com o tempo nós não fôssemos curados das nossas dores. E é por isso que existem pessoas que ainda estão doentes após muito tempo de algum baque negativo. Uma vez eu conversei com uma mulher: pastor, estou triste, porque a minha cunhada, aquela treta de família, sabe qual é, né? A minha cunhada me falou um negócio que me chateou muito. Eu falei: nossa, mas o que ela te falou? Ela falou que eu era feia. Eu não vou emitir minha opinião se eu concordar ou não, mas eu disse: mas poxa, quando foi isso? Foi no almoço de domingo? Não, há 18 anos atrás, eu nunca esqueço. Entendeu? Então, os nossos sentimentos, aquela eterna depressão não é saudável. Não dá para a gente sentir tudo de todos. Não dá para a gente chorar as lágrimas do mundo inteiro. Não dá para a gente chorar as lágrimas da nossa rua inteira, porque se você sair na rua da sua casa, sair lá, você vai lá e bate palma: tem alguém chorando aí? Tem. O que aconteceu? Eu quero chorar, eu vou chorar. Vai ter gente, você vai chorar a sua vida inteira, você vai chorar o tempo todo. Isso é patológico. Isso não é bom. Isso começou a me intrigar. Eu falei: como assim eu não posso chorar com todo mundo? Não dá para você chorar com todo mundo, meu. Não dá para você ver todas as injustiças e ficar se acabando. Sempre haverá choro, sempre haverá pobreza, sempre haverá dor. Nós vamos sempre encontrar um motivo para chorar, mas não dá para nós sentirmos as dores do mundo. Não é esse o meu papel, não é esse o seu papel. Nós somos réis mortais. Tinha um treinador meu que dizia assim: de super-herói o cemitério está cheio. Você não é herói, você não é heroína. Não dá para você resolver o problema da sua família sozinho. Não dá para você absorver todo o problema da sua família sozinho. Não dá para você chorar as lágrimas da sua família inteira sozinha ou sozinho. Não dá para você ser o cabeça da sua família inteira sozinho ou sozinha. Ei, para com isso, isso vai te matar. Ok? Esse é um ponto que nós precisamos pensar. A nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Nós temos que aprender a lidar com os altos e baixos da vida. E nós pastores, é interessante, é muito interessante. Uma vez eu preguei aqui, eu preguei sobre vida, falei sobre viver, falei sobre alegria, e tal, e falei, e saí transbordante. Falei: é vida mesmo, vamos viver. Aí
saí do culto, cheguei em casa, pastor, meu pai morreu, alguém me ligou. Aí vai eu celebrar o velório. Falei, poxa, eu acabei de falar sobre vida, eu vou ter que fazer um velório. Ou às vezes a gente faz um velório na semana e no domingo está a gente aqui apresentando um bebê. Se a gente não saber, se nós não soubermos, desculpa, se a gente não saber foi fogo, hein? Se nós não soubermos lidar com as emoções, irmãos, nós vamos ficar doentes, nós vamos ficar malucos. E nós temos um monte de pessoas feridas emocionalmente, depressivas espiritualmente e fisicamente também, porque a depressão não é só psicológica, ela somatiza. Por quê? Porque ou ouviram aquela palavra, né? Não, fica firme que tudo vai dar certo, tenha fé, Você não pode chorar. Então alguém morre na família, você não pode chorar, não chora não que Deus fica triste. Já contei isso aqui, vou contar de novo. Uma vez eu estava com os irmãos, e aí a irmã falou assim, viu a outra chorando, e eu tentando acudir a outra que tinha acabado de perder a mãe, eu dizia, pode chorar, chorar faz bem, agora é a hora de chorar, você acabou de perder a sua mãe, chore. Aí chegou uma outra irmã assim, ó, sabe aquelas que atravessam a conversa dos outros assim? Eu falei assim, para de chorar, a sua mãe fica triste quando você chora. Eu falei, mas não foi a mãe dela que morreu? Como que a mãe dela fica triste? E cristã, por quê? Porque nós cristãos temos medo ou não sabemos lidar com as emoções. A gente acha que crente não pode chorar, crente não pode ter depressão, crente não pode tomar remédio tarja preta, crente não pode procurar psicólogo, crente não pode procurar psiquiatra. Isso é idiotice gospel, gente. Isso é coisa de imbecil. Deus deixou essas pessoas para que curassem as nossas emoções e fossem instrumentos dele. Pastor, mas eu não sei. Um dia eu pensei, pastor, eu não acredito muito nisso não. Eu falei assim, você não usa óculos, filho? Uso. Então, por que Deus não te cura da miopia? No oculista você pode ir, agora o depressivo não pode ir no psiquiatra. Mas vou tomar remédio a vida inteira. Você não vai ter que usar óculos a vida inteira? Porque nós temos um probleminha. Nós não sabemos lidar com os sentimentos. A religião, ela não produz pessoas. A religião, ela produz números, e números não têm sentimento. Números não ajudam ninguém. Números não faz o bem a ninguém. Números não choram com ninguém. Números não abraçam ninguém. Só que Jesus não veio para morrer, e não morreu para que houvesse números, mas para que houvesse pessoas que vivem, pessoas que choram, pessoas que sorriem. Assim como eu não posso chorar com o mundo inteiro, senão eu vou ficar doente, eu posso chorar um tempo que eu preciso chorar. E com quem eu posso chorar? Como? Eu não posso me alegrar pelo mundo inteiro. Eu estou feliz hoje, por quê? Porque teve um casamento na Índia, e meu coração está radiante, mas você conhecia os novos? Não, mas teve um casamento lá, eu tenho que me alegrar com os que se alegram. Gente, é loucura, vai ficar doido. Mas eu posso me alegrar com aqueles que estão à minha volta. Eu posso me alegrar com aqueles que estão ao meu lado. Pequenas alegrias, eu posso me alegrar com o desenho do meu filho, do meu sobrinho, do meu neto. Eu posso me alegrar com o meu filho, com a minha filha, com o meu pai, com a minha mãe. São momentos que fazem a vida valer a pena. Vale a pena sorrir. Mas vai dar para você sorrir com o mundo inteiro? Não, você vai ser o eterno Elma Chips, aquelas, né, que fica sorrindo o tempo todo. Não tem como. Tem dias que vão ser maus, tem dias que você vai chorar, mas vai ter dia que você vai sorrir. Aprenda a viver isso, aprenda a lidar com as suas emoções.
Não há eterna depressão, como também não há eterna alegria, ou alegria constante. A vida é cheia de altos e baixos. E você e eu precisamos aprender a lidar com isso. Chorar e aprender a chorar. Sorrir e aprender a sorrir. Mas por outro lado, existem aquelas pessoas que não choram com ninguém. Por outro lado, existem aquelas pessoas que são incapazes de sentir qualquer sentimento alheio. Eu chamo isso de ego absoluto. Eu já disse aqui, eu repito, para mim, ego absoluto é a maior definição de demônio, ou de endemoniado. São pessoas que são capazes apenas de pensar em si mesmas. São pessoas que são incapazes de olhar para o lado. E sabe uma coisa que me chama muita atenção? As igrejas têm produzido ego absoluto. Ego absoluto é assim, ó. Estamos todos nós aqui com sede. Nós temos esse copo de água. No ego absoluto, todo mundo vai se cotovelar, um vai pisar em cima do outro para chegar primeiro no copo de água. Porque nós estamos pensando na nossa sede. Nós temos produzido isso nas igrejas. Nós temos produzido pessoas endemoniadas o tempo todo, constantemente, em nome de Jesus. Você nunca viu na adoração? Esqueça quem está ao seu lado, esqueça, deixe quem está ao seu lado, é você e Deus. Agora, eu e Deus, como que é eu e Deus sem ninguém do meu lado? É a sua fé que vai trazer a sua cura para a sua bênção. É a sua fé que vai trazer aquilo que você quer, para você ser satisfeito. Gente, isso é demônio. Não é coisa de Deus, isso é dos infernos. E a verdade é que as igrejas estão cheias de gente endemoniada, cheias de pastores endemoniados, e ninguém está percebendo isso. As pessoas pensam, o mundo está entrando na igreja, porque tem luz colorida, porque o pastor não prega de terno e gravata, porque tem o irmão de boné, o outro de brinco, o outro de alargador, o outro com tatuagem. Aí o diabo está entrando na igreja, nessas coisas. Está nada, cabeça de guidão. Já entrou faz tempo, porque tem um monte de gente que só pensa em si mesmo. Tem um monte de gente que é incapaz de olhar para o lado. O diabo está deitando e fazendo a festa. Tem uma história que diz assim, ó. É uma conjectura, é uma história. Teve um simpósio do inferno, e os caras se reuniram para dizer, como é que nós vamos fazer para acabar com a igreja? E os demônios se reuniram, vieram demônios de toda parte. Aí os caras, não, eu acho que a gente tem que fazer o pastor cair em adultério, aí a gente acaba com a igreja. Aí o outro disse assim, não, eu acho que a gente tem que fazer o filho do pastor cair nas drogas, aí a gente acaba com a igreja. Não, pega o diácono lá, e faz ele roubar o dinheiro da igreja. Aí aquela coisa, né, bolando de como destruir com a igreja. Aí lá no fundão tinha aquele demôniozinho nerd, aquele com, tipo, sabe, estilo encolhidinho lá, tal. E aí ele foi tentar falar, o demônio não é educado, cala a boca aí, moleque, que não sei o que lá, não sei o que lá. Aí num gesto lá, o demônio maior falou assim, não, deixa o cara falar aí, vamos ver o que ele tem a dizer aí. E a gente, aí ele disse, olha, eu acho que para a gente acabar com a igreja, nós deveríamos, primeiro, colocar um monte de fórum teológico, porque aí os caras vão ficar discutindo calvinismo, arminianismo, universalismo, e os caras vão perder tanto tempo discutindo essas coisas que eles vão se esquecer do que eles têm para fazer. Segundo, eu acho que nós também poderíamos fazer com que nós semeássemos dentro do coração deles que eles são mais importantes do que todos, e que eles não devem se preocupar com ninguém. Aí eles vão ficar pensando só neles, eles vão se esquecer do que aquele tal de Jesus disse para eles fazer.
E eu acho que os caras aplicaram isso, porque está dando certo. As igrejas estão abarrotadas, gente. Você liga, liga a televisão sábado de manhã e você vê o que eu estou te dizendo. Não é capaz de chorar por ninguém. Não é capaz de derramar uma lágrima por ninguém. Se o problema não é comigo, ou se o problema não é meu, não me comove, não me interpela nada, não me faz mexer um dedo. Por quê? Porque você para mim é problema seu. Isso não é comunidade, isso não é Natal, isso não tem nada a ver com a mensagem do reino. Nós não somos capazes de nos alegrar com ninguém, nem chorar, nem se alegrar, né? O cunhado chega e fala assim: cara, comprei o carro. Aí a pessoa: dá licença. Vou comprar uma casa na praia, cara, para a gente ir, toda a família. Metido, arrogante, nem para ser para eu falar que eu vou levar todo mundo. É incapaz de se alegrar, não é? Uma vez o irmão me contou uma história, disse assim: comprei um violão. Aí um demoniado falou para ele assim: não é igual ao meu? Comprei um violão, cara, que massa e tal, vamos tocar. Não, é bonito, mas não é igual ao meu não, falta muito para você chegar no... É demoniado, ego absoluto, é incapaz de se alegrar com os que se alegram. O livro Maravilhosa Graça, eu comecei a lê-lo, e eu parei na primeira página. A primeira página, o primeiro capítulo já dizia assim, que um pastor saiu na rua, nas ruas acho que de Boston, sei lá, não me recordo da cidade agora, e ele encontrou uma prostituta com sua filha de 2 anos. E ele disse assim, que a história da prostituta era a seguinte: ela se prostituía e prostituía a filha de 2 anos, porque com 1 hora da filha, ela ganhava mais do que ela fazendo o programa a noite inteira, e elas faziam isso para sobreviver. Aí ele disse assim: mas você já procurou alguma igreja? Ela falou assim: você está maluco, cara? Eu já me sinto horrível o suficiente. Aí eu parei de ler aí, eu falei assim: eu preciso parar, eu preciso fazer uma autorreflexão. Isso, claro, porque isso só acontece nos Estados Unidos, no Brasil não, isso é coisa dos americanos. No Brasil as prostitutas podem entrar tranquilamente na igreja, que serão bem aceitas, serão abraçadas, serão acolhidas. Então é uma coisa dos americanos. Então eu estou pensando como americano, só que não, né? Falei, meu Deus, que mundo é esse, velho? Que mundo é esse que a pessoa, quando se refere à comunidade que se diz cristã, diz: eu já me sinto ridículo o suficiente, porque nós não somos capazes de ter um coração com os que sofrem. Enquanto eu estava no meu turbilhão de ideias, pensando todas essas coisas, a minha oração foi: Senhor, livra-me disso em nome de Jesus, Senhor. Que quando eu ver uma boa notícia, quando alguém partilhar comigo, pastor, eu me alegre com essa boa nova. E que quando uma triste notícia chegar a mim, que eu me entristeça com essa notícia ruim que chegou aos meus ouvidos. E comecei a clamar, falei: Senhor, como que eu faço, Senhor? Ele falou assim: viva como Jesus. Obrigado, claro, agora ficou fácil.
Viva como Jesus. Só isso. Como que Jesus viveu, Senhor? Me lembrei de um livro que li de John Stott. John Stott disse assim: Jesus andava por todos os lugares fazendo bem. E o caminho que Jesus trilhava era ver, sentir e agir. Vou repetir. Frase de John Stott. O caminho que Jesus trilhava era: ele via, ele sentia e ele agia. E Deus disse: Renato, comece a enxergar as coisas. Não faça vista grossa as coisas. Não passe os olhos e faça de conta que não é com você. Deus se manifesta no sofrimento humano. Do Monte da Transfiguração, aonde Pedro, Tiago e João queriam ficar, Jesus disse: desçam e vão para lá no meio do povo. Que povo? Os que sofrem. Veja, sinta, tenha um coração com estes e faça alguma coisa. Pegando um gancho da minha introdução aqui essa noite, eu disse: as pessoas às vezes gostam da mensagem que é pregada na PIB Botucatu. Gostam? Ô, pastor, legal isso aí, hein, cara? Uma vez uma mulher disse assim: eu vou lá para a PIB Botucatu, porque lá não precisa dar dízimo mesmo, lá ninguém é obrigado a nada, tal. Aí o outro disse assim: agora a PIB Botucatu pode tudo, agora lá é liberal, agora lá... Na internet o pessoal me procura: ô, pastor, eu precisava conversar com o senhor, tá, não sei o que lá, isso, não sei o que lá. Pô, a igreja não tem púlpito, tem um bistrô, que é uma mesinha de bar, é isso mesmo. Só que não é só isso. A irmã que pensa que aqui a gente não é obrigado a dar dízimo, não entendeu que aqui a gente não dá mais dízimo, porque dízimo é só 10%. Aqui agora a gente partilha tudo que a gente tem. Agora não existe mais 10 da igreja e 90 meu, agora existe o que é meu, é nosso. Então ela não está preparada para fazer parte da nossa comunidade, porque ela é uma egoísta, ela é um ego absoluto. Aos que dizem: agora lá é liberal, e aqui liberal não é no conceito teológico, porque a igreja pouco sabe sobre liberalismo teológico, é o vox populi do liberalismo, que tem a ver com poder fazer tudo. Então isso não é liberalismo no conceito teológico, tem a ver com liberalismo no estilo de vida. Então aqui pode tudo? Não, não pode tudo. Aqui se você entrar na nossa comunidade e vir querer fazer fofoca, você vai tomar uma atravessada de alguém. Diga: aqui ninguém faz fofoca não. E se chegar nos meus ouvidos uma fofoca de um falando do outro, senta os três comigo na mesa. O que você está falando dela e essa que está falando de você? Vamos conversar? Entendeu? Uma vez um assanhadinho começou a passar mensagem para as pessoas, achando que ia passar o rodo geral. Falei assim: tá tirando, irmão? Você está achando que aqui é o quê? Alguém um dia da comunidade te desrespeitou? Não. Então por que você está desrespeitando a comunidade? Alguém aqui um dia te rechaçou por você ser quem você é? Não, todo mundo sempre me abraçou. Então por que você está jogando fora o nosso abraço? Não pode tudo, não. A nossa comunidade aprendeu a ter um coração, e está aprendendo a ter um coração. Um coração que agora já não mais aponta, mas abraça quem? Qualquer pessoa.
Um dia alguém me perguntou, pastor, a igreja abraça qualquer um mesmo, até os homossexuais? Eu falei, qualquer um significa qualquer um. Mais e se mais e se o quê? Não tem mais e se, irmão. Uma vez perguntaram assim, pastor, o senhor batiza fumante? Eu falei, batizo? Lógico que eu batizo. Já batizei fofoqueiro, já batizei mentiroso, já batizei linguaruda. Por que eu não posso batizar o fumante? Entendeu? Mas e agora? Comunidade de pecado. Agora então, por isso que o pessoal agora pode tudo. Não, aqui a gente traz para curar. Aqui é comunidade de cura. Aqui é onde as pessoas são internadas. Aqui é onde a gente faz Aqui é onde a pessoa chega mancando e a gente não passa a rasteira da perna, a gente entra por baixo e serve de muleta. Mas pastor, aí os aproveitadores e os caras que querem aproveitar vão fazer. Então, mas a comunidade não gira em torno dos aproveitadores, a comunidade gira em torno do amor. Mas pastor, os caras agora vão ouvir essa mensagem, vão fazer o que querem. A nossa mensagem não gira em torno dos que querem fazer o que querem. A nossa comunidade gira em torno daqueles que precisam ser alcançados pela graça. Então, mas o senhor não tem medo de virar bagunça? Eu não, porque a igreja não é minha, a igreja não é de ninguém aqui, a igreja é de Jesus, não é isso? Quem que é o cabeça desse negócio? Cristo. Ele é o dono, Ele faz tudo como lhe apraz, Ele sopra para onde quer, da onde quiser. Mas ninguém que faz parte da comunidade do Cristo começa a se posicionar, agora eu faço o que eu quero. Ele está iludido. Nós que queremos ter um só coração, começamos a perguntar, Senhor, aonde eu posso servir? Porque as pessoas ouvem a nossa mensagem e às vezes pensam assim, agora eu não preciso fazer mais nada, agora está tudo feito. Gosto sempre de citar Eugene Peterson, da Bíblia a Mensagem. Ele diz lá em Hebreus, não pensem que por tudo está pago, vocês podem agora viver na ociosidade. Procurem exalar e viver o reino onde vocês estiverem, na rua, na casa, na fazenda. Eu acho que o Kid Abelha pegou dele essa tradução, é na casinha de sapê. Aonde você pode ser um só coração? O que você tem contribuído para que a comunidade seja um só coração com os que sofrem? Repito, às vezes as pessoas batem, eu com a minha igreja, que igreja, cara pálida, que igreja? Não, a minha igreja. Qual é a sua igreja? Um dia uma pessoa que bate no peito, pastor, o que significa EBD? Eu falei, tá tirando. A minha igreja, pastor, o que significa EBD? Irmã, EBD significa escola bíblica dominical. A minha igreja. Tem um monte de gente que só frequenta a igreja domingo e fica batendo no peito, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. A comunidade está acontecendo, os projetos estão acontecendo. O que você tem se envolvido aqui ou na comunidade que você faz parte? Como que você tem sentido as dores dos que sofrem e como você tem se alegrado com os que se alegram? Na semana passada nós tivemos uma ação num bairro carente aqui de Botucatu. Estávamos eu e o Cleiton
E nós não queríamos vir embora, por quê? Porque estava muito legal lá servir aquela criançada, né, Cleiton? Só que a gente tinha ensaio do coral. Aí nós falamos, puxa vida, nós temos que ir embora. Nós estávamos lá servindo um bolo, e as crianças com o olho desse tamanho assim, acho que nunca tinham comido tanto bolo na vida. Então, aquilo para nós foi uma alegria, de se alegrar com os que se alegram. E eu falei, Senhor, que isso possa acontecer mais vezes. Que nesse último final de semana, aqui na igreja, até porque semana que vem nós não teremos a celebração do domingo, o Natal possa fazer sentido para você, e que nasça um coração de carne. Eu quero fazer você a pensar na sua vida. O que você tem vivido? Nesse ano de 2016, faça uma retrospectiva for life. E aí? Quantas vezes você chorou com os que choram? Quantas vezes você se alegrou com os que se alegram? Quantas vezes? Irmãos, e a sociedade está doente. Eu vi esses dias, lançaram um aplicativo do beijo. Alguém viu isso na internet? Eu vi no Face. O Facebook também tem cada notícia mentirosa, né? Mas assim, sei lá se é verdade. Mas é um negócio que você põe assim Você põe aqui assim, ó. Aí você dá um beijo no negócio, a pessoa lá do outro lado recebe o beijo. Eu falei, eu não sei quem é mais doente, quem inventa, ou mais doente quem compra. Ou mais doente é quem se sente beijado com um negócio desse. Em tempos de iTouch, que haja mais abraço. A minha oração é para que o nosso coração se torne um com os que sofrem. Resumindo, a minha oração é para que haja humanidade nas pessoas. Irmãos, é o diabo que não se alegra com ninguém. É o diabo que não chora com ninguém. É o diabo que não está nem aí para ninguém. Não somos nós, ou não deveríamos ser nós. Siga o caminho de Jesus, e eu quero concluir. Na cruz, Ele que é Deus abraçou as dores do mundo inteiro. Nós não temos essa condição. Mas como homem, o carpinteiro de Nazaré, ele ensinou um caminho. Onde tem gente com fome, ele multiplicou o pão. Aonde havia gente festejando, ele fez com que o vinho aparecesse, para que a festa não acabasse, e a música continuasse a cantar. Onde faltou pão, ele multiplicou o pão. Onde estava havendo festa, ele multiplicou o vinho, para que a festa não se acabasse. Observe, sinta, toque, se envolva. Que em 2017 você seja um coração envolvido com o reino de Deus. Se você já é membro de uma igreja, não seja apenas um número no hall de membros. Se você ainda não é, procure uma comunidade para que você possa servir.
Porque esse negócio, não, eu sirvo sozinho, é tudo lorota, não, eu sirvo sozinho na minha casa, eu faço as minhas coisas. Ego absoluto. É porque você quer dizer onde você faz, você quer dar cesta onde você quer. Na comunidade não, na comunidade somos nós fazendo. Quem decide? Nós. Onde nós vamos? Nós vamos ver. Aonde nós estamos indo? Nós vamos decidir. Porque o Pai não é seu, o Pai é nosso. Porque o pão não é seu, o pão é nosso. Porque o pecado não é só seu, o pecado é nosso. E o reino é dele. A glória é dele, o louvor é para ele. Que esse seja o meu desejo, que esse seja o seu desejo, o seu querer. Que você possa erguer a sua voz e dizer: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade, refletir a tua verdade. Que cada vez que eu olhar na direção de alguém, que cada vez que eu tocar em alguém, que eu seja o Senhor, tocando, olhando, agindo, em nome de Jesus. Amém.